Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Caroline, né, a professora de vocês de História, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que vai aparecer direta ou indiretamente bastante dentro do nosso conteúdo do nono ano. Esse tema são os direitos humanos. Para isso, eu vou apresentar, né, uma apresentação aqui com alguns pontos para a gente falar sobre este tema. Então, o que são os direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles são direitos invioláveis, inalienáveis e que são comuns a todos os seres humanos. Então, todos nós, na condição de seres humanos, temos esses direitos. Não existe uma divisão, essa pessoa é mais ou menos merecedora dos direitos humanos, tá? Então, tem uma imagem ali que representa muito o que são os direitos humanos, que são essas mãos, né? Se vocês colocarem no Google direitos humanos, vai ver sempre aparecer muitas imagens com mãos dadas, etc., porque faz referência também às diferenças. Vocês veem, cada mão ali tem uma cor, né? E não necessariamente isso faz uma referência racial, mas é no sentido de que todas essas mãos são diferentes, mas todas fazem parte desses direitos, né? Então, o que são os direitos humanos? Então, como eu falei, né, a gente vai ver que tem muito a ver com como que a gente pode viver bem em sociedade, né? O termo direitos humanos, ele é relativamente recente na história. Foi em 1948 que foi assinada oficialmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, se a gente voltar um pouco mais longe no tempo, a gente vai ver que em outros momentos da história já foram pensados leis e práticas para tornar mais digna e justa a vida das pessoas em diferentes sociedades. Então, os direitos humanos são a reunião dos direitos, proteções legais, que garantidos pela lei são universais e inerentes a qualquer ser humano, independente de raça, daí ali continuaria com raça, credo, opção, orientação sexual, opção religiosa e outros pontos que a gente vai ver mais adiante. Segundo a Unicef, os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, ou seja, todas as pessoas são assistidas por esses direitos. Sendo assim, eles são considerados universais e inalienáveis, ou seja, eles não podem ser alienados, eles não podem ser tirados da condição humana. Ou seja, ninguém pode simplesmente dizer que não quer mais os direitos humanos, tá? Então, tu não pode simplesmente abrir mão dos direitos humanos, porque tu, enquanto ser humano, tem direito a eles, né? É um termo meio complicado, mas é isso, tá? Porém, infelizmente, a gente sabe de situações de injustiça e também de indignidade, né? Onde muitas pessoas não têm acesso pleno a direitos básicos, né, como moradia ou alimentação adequadas. Então, apesar de existir essa propagação dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, infelizmente ainda acontecem situações de injustiça ou de indignidade, né? Eles também são indivisíveis, então não pode se dizer que cada pessoa tem os seus direitos, mas não diminui o direito que o outro tem. Então não é uma situação assim, a gente tem aqui, vamos pensar, né, 1 quilo de direitos humanos. Aí eu vou dar meio quilo para a Maria, 300 gramas para o João, e aí o Pedro vai ficar só com 200 gramas. Não. Todos recebem o mesmo 1 quilo, digamos, de direitos humanos e tem esse 1 quilo ao longo da sua vida, né? Ele não vai nem aumentar esse 1 quilo, porque os direitos são os mesmos, só se, claro, houver alguma alteração legal, e ele também não vai diminuir, esse 1 quilo não vai virar, tu não vai perder, né? Não vai emagrecer, digamos, esse quilo. Então, eles são indivisíveis e se mantém, né? Na antiguidade, a gente vai ver um pouco a história dos direitos humanos, né? Alguns imperadores, alguns reis tentaram construir leis que davam direitos às pessoas, né? Foram chamadas de leis naturais no Império Romano, né? Direito natural depois,
mas elas não eram sempre tão justas e universais como o conceito que a gente tem hoje, mas já foram um primeiro passo para a construção desses direitos. Muito tempo depois, já na Inglaterra, documentos como a Carta Magna asseguravam os direitos do povo e que o rei deveria respeitar essas decisões populares. Então, também já deu uma caminhada nesse sentido. Mas foi somente a partir do século XVIII, com a difusão das ideias do iluminismo, que vocês já viram lá no 8º ano, e os processos históricos como a independência das 13 colônias e também a Revolução Francesa, que a ideia de leis que falavam diretamente sobre os direitos dos cidadãos ficaram mais reais e começaram a construir documentos oficiais em torno disso, né? Então, a Lei dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estava presente lá na Revolução Francesa, foi muito importante e ela foi um pouco da base para chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós temos hoje. Apesar disso, a gente vai ver na história também que a criação desses direitos na França, por exemplo, ela excluía outras regiões do mundo, o que justificava, o que era usado, na verdade, para justificar alguns abusos cometidos por estes países e por outros, né? Então, a gente vai ter um momento na história que a gente vai ver ali como o texto segue, né, que nos séculos 19 e 20, processos como os imperialismos na África e na Ásia, as guerras mundiais e também o Holocausto, eles usavam até esses direitos, assim, essas leis antigas, para justificar que algumas populações não mereciam esses direitos e por isso não era errado, de alguma maneira, explorá-las ou violentá-las, né? Então, acaba que não eram vistos como universais, né? Então, isso tudo deixou claro como era necessário, principalmente depois da Segunda Guerra, ficou muito claro como era necessário construir algo que fosse universal, né? Que independente de qualquer característica ou situação política, as pessoas pudessem usufruir desses direitos. E é a partir disso que nasce a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali eu botei a sigla na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi adotada e proclamada oficialmente na ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Por isso, o dia 10 de dezembro é tido como Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ela contém 30 artigos que compõem os direitos universais, inalienáveis e indivisíveis para os seres humanos. Então, aqui tem uma imagenzinha só com algumas situações que fazem parte, né? Saúde, alimentação, educação, moradia, liberdade, saneamento, inclusão, condições dignas de trabalho, né? E alguns artigos que eu destaquei poucos, tá? Então, o primeiro, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, ou seja, nós devemos ser fraternos para com os outros seres humanos. E o artigo 3 também eu destaquei, todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei, então a lei tem que ser igualmente aplicada para todos, né? Isso fala o artigo 6. E eu destaquei o artigo 2, que é um pouco mais longo, por isso ficou na outra página. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território que pertence a uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. O que principalmente o item 1 é mais claro, né, que todo mundo tem direito a gozar das suas liberdades estabelecidas na declaração, mas o item 2 tem muito a ver com a questão de, por exemplo, né, que já aconteceu, tal pessoa é de tal nacionalidade, ele deve se comportar provavelmente de tal forma, né, por muito tempo, né, e até hoje ainda, quando a gente pensa
nas questões relacionadas ao terrorismo. Existe um preconceito muito forte em relação às pessoas que professam a religião islâmica, né, o islamismo, porque se criou um imaginário ligando eles ao terrorismo. Então, dentro da Declaração dos Direitos Humanos, isso é completamente errado, essa visão, porque não o local onde a pessoa vive ou a religião que ela professa não pode ser usado como justificativa para ela ter menos direitos, como também não pode ser usado para ela ter mais direitos, pois todos são iguais, né? Tem direitos iguais e liberdades iguais também. Então, aqui tem uma imagem que até é uma proposta de um jogo, né, com alguns desses direitos, né, que vocês podem dar um pause e olhar com atenção. E, por fim, os direitos humanos são essenciais para a manutenção da liberdade dos indivíduos e também para a instauração do respeito e tolerância entre as sociedades. Então, quanto mais a gente conhece esses direitos e entende qual é a função deles, maior vai ser a tolerância, né, e o respeito entre as diferentes sociedades. E isso não só no sentido de o respeito entre os brasileiros e os argentinos, não é só nesse sentido de nacionalidades, mas dentro também das pequenas sociedades, por exemplo. Quanto mais a gente entende as diferenças com o outro e respeita, melhor é a nossa relação até, por exemplo, na sala de aula, né? Claro, nós vivemos agora um momento bem diferente na história, onde nós estamos estudando de maneira individual, né, à distância, nesse ensino remoto, mas todos vocês já viveram a situação da sala de aula, onde cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua personalidade, né, e a gente reconhecer a liberdade, a importância do outro, nos ajuda muito a respeitar essa outra pessoa. Então, por isso é tão importante reconhecer esses direitos, né? Infelizmente, a gente ainda vive muitas situações de fome, miséria, desigualdade e da falta de liberdades, né? Ou seja, locais onde esses direitos eles estão no papel, mas eles não estão na prática, né? Então, isso também é uma questão a qual nós devemos nos preocupar e sempre pensar qual papel eu posso ter para auxiliar pessoas nessa situação, né? Como que eu posso agir para também, isso entra muito na parte da fraternidade, né? Ver o outro com um olhar de carinho, assim, né? De solidariedade. Então, como eu posso agir para tentar, daqui a pouco, fazendo pequenas ações que podem minimizar essas desigualdades, né, essa falta de liberdade que algumas pessoas podem estar vivendo, né? Quais ações eu posso ter para promover mais a prática dos direitos humanos, né? Então, ao longo desse ano, nós iremos conhecer mais sobre processos históricos onde esses direitos também, infelizmente, foram desrespeitados, como eu falei antes, né, das guerras mundiais, etc. E por isso é tão importante que a gente conheça esses direitos e reconheça o seu valor para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária para todos, né? Para que o mundo seja melhor também de uma maneira igualitária, né? Melhor para todo mundo, né? Se vocês ficaram curiosos sobre os direitos humanos, aqui tem um link do Unicef Brasil, que é um órgão que pertence à Organização das Nações Unidas, né? O Unicef é mais voltado para as questões da educação e da infância, onde vocês podem ler com calma os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos, certo? Então, agradeço muito a atenção de todos vocês nessa breve aula. Espero que logo nós possamos nos encontrar, seja num espaço melhor lá no Google Sala de Aula, assim que a gente pode melhorar a nossa comunicação, ou até, se acontecer, se for seguro, quando for seguro também presencialmente a gente possa retornar, certo? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.